E aí, estamos ao vivo! Mais um dia, grande dia. É isso aí, chegou o grande dia de falar sobre esse mal do século, mal dessa geração, que é a depressão. Já chega aí, já senta o dedo nesse coração, já compartilha essa live aí. Vamos falar, tratar desses assuntos, expor esses assuntos é muito importante. E eu bato aqui na tecla todos os dias. Como é importante a gente transbordar na vida dos outros. E se você talvez não esteja fazendo isso tão intensamente, cara, só de você compartilhar uma live, compartilhar uma palavra, compartilhar qualquer coisa de bom que você vai estar compartilhando para a vida de pessoas, vai estar salvando através da sua vida. Você está sendo um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então compartilhe sempre. Não é para me levar em lugares, não é para enaltecer a mim, a glória do Senhor. E a gente deve transbordar aquilo que a gente está sendo... se a gente está ouvindo e está sendo bom para a gente tem que compartilhar. Então compartilha aí, eu já enviei para o grupo. Então se achegue e faça um excepcional dia. Todas as manhãs eu sempre oro, falo com Deus. A primeira coisa quando eu abro os olhos, sempre leio a palavra, como eu estou comendo a palavra esse ano. E pela glória dele, sempre a glória dele, porque essas coisas a gente vai sendo transformado ao longo dos nossos dias. É um processo, tudo é um processo. E é isso aí, seja muito bem-vindo a essa live. E vamos falar sobre a depressão, inclusive é um mal que eu sofri durante alguns anos. E eu nunca me expus aqui na internet, nunca falei sobre esse assunto, só pessoas que me conhecem próximas, muito próximas de mim, que sabem disso. Mas eu nunca falei exatamente quais foram os detalhes, como foi. E aqui hoje eu vou falar tudo. Então preste atenção, que eu tenho certeza que se você está passando por isso, tem saída. Se você conhece alguém que está passando, você compartilha essa live para ela ouvir essas palavras. Porque eu sempre peço para o Senhor, eu falo, Senhor, use a minha boca como a tua boca, o teu instrumento aqui na terra. Que coloque palavras para edificar e salvar outras vidas através do seu poder. Então eu oro a Deus a isso. E se essa mensagem está chegando até você, eu tenho certeza que é a minha oração que foi atendida, né? Então o Senhor ouve as nossas orações, nossas súplicas, o nosso clamor e o nosso grito de socorro. Eu estou tomando aqui um café. Bora tomar um café? Cafezinho é bom demais, né? Sou filho de mineira, né? Gosta de queijo e café. Ô, trem bom. E é o seguinte, gente, pessoal, a depressão ela é algo tão terrível que ela destrói não só as pessoas e o nosso lar que estão em volta de nós, mas ela nos destrói, é lógico, né? Ela nos destrói por dentro, mas ela reflete em todo mundo que está ao redor. É uma coisa tão, assim, ruim, que além de chegar ao ponto de pessoas arrancarem, né, o cabo, que eu falo é destruir a própria vida, e que, pelo amor de Deus, não façam essa tamanha covardia, pode ser a dor que for, e eu sei, porque eu já senti essa dor. Não estou falando algo que eu acho, eu senti, eu passei por essa dor, eu vi pessoas tão próximas passando por essa dor, então eu sei do que eu estou falando. Aquele negócio, né, quando a gente não passa pela dor do outro, a gente não entende, mas eu estou falando do fundo do meu coração, de todo amor. Tem saída, pode ser a situação que for, tem saída. Ah, Daniel, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber o que você está passando, a sua dor talvez seja única mesmo, mas eu sei como sair dessa situação. Tem uma coisa só, a transformação vem de Deus, essa é fundamental. Só que olha que louco, quando eu passei na depressão, quando eu estava nessa situação, eu tinha fé em Deus, eu acreditava em Deus, mas eu não tinha intimidade. Eu não sabia lidar com as situações, eu não sabia falar com Deus, eu não sabia orar, jejuar, nada dessas coisas, por falta de conhecimento. E voltando a um tempo atrás, como começou essas coisas, porque ó, só para você ter a clareza do que é depressão, tá? A depressão é você estar preso no passado. A depressão é passado, a ansiedade é futuro. Você fica ansioso por aquilo que nem chegou. E a procrastinação é o presente. Você fica procrastinando aquilo que você deveria estar fazendo. Mas hoje a gente vai falar sobre a depressão. A depressão é passado. Então, se você está depressivo, se você está sendo uma pessoa que está com aquela frequência baixa de morte, que eu falo, que é a frequência baixíssima de angústia, tudo, depressão, se você está sentindo isso é porque você está preso no seu passado. Ou por questões que você viveu e acha que nunca mais vai conseguir viver.
você acha que perdeu algo. Pode ser pessoas, pode ser dinheiro, pode ser coisas, trabalho, negócios. Geralmente é dinheiro. Geralmente é familiar. Quando você perde alguém, você fica preso nesse passado. Você não vive mais o presente e piorou projetar o futuro. Então você está preso naquilo. Você precisa se libertar. E como você se liberta sem conhecimento? Como você se liberta sem buscar ajuda? Como que você se liberta e renova a sua mente, o seu coração, tudo, sem ajuda? Já ouviu aquela frase, nós não fazemos nada grande sozinho? Ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém, é aquele negócio, você pode até ir mais rápido sozinho, mas você vai ir muito mais longe acompanhado com pessoas que estão à tua volta. Mas enfim, sobre a depressão, esse sentimento, essa emoção, nada mais é uma emoção. Nós somos corpo, alma e espírito. É a sua alma que está presa no passado. É as suas emoções que estão abaladas. E o mundo de hoje, gente, pode falar, vai. Fala do fundo do coração aí. As pessoas estão doentes. Elas estão sendo abaladas emocionalmente por qualquer coisa. Elas não estão mais preparadas. Não é nem questão de preparadas, mas elas não suportam pressão mais. E olha que louco. A depressão é depressão. É tanta pressão na sua vida que você vive naquela pressão do passado. Você precisa libertar. E a palavra, aí eu trago a palavra do Senhor, que ele fala que o jugo é leve dele. Você precisa largar essas coisas do passado, soltar o perdão, o rancor, a amargura, o coração que fede incredulidade, aquele coração que fede enxofre, que é aquele coração preso ao passado. Então você precisa largar o passado. Se você está em depressão, você está vivendo o passado. Você ainda não desprendeu do passado. E não tem como você viver o presente, o dia de hoje. Não estou nem falando futuro. Estou falando dia de hoje. Não tem como você viver o hoje se você estiver carregando coisas do passado. Então você precisa liberar perdão para as pessoas que te magoaram, que te feriram, que te abusaram. Não importa o que foi. Você precisa liberar perdão para si mesmo. Talvez você fale até assim, eu perdoei, mas no coração você não perdoou. Por isso que fala na palavra do Senhor, se você crer de todo o coração e confessar com a tua boca, você será salvo, você será livre das suas prisões que estão te aprisionando. A depressão é isso, são cadeias, são correntes, são coisas pesadas, é uma pedra que você está carregando no seu ombro, é o jugo. Então você precisa soltar essas coisas. A depressão, por muito tempo que eu passei, é porque eu estava vivendo o meu passado. E eu não aceitava. Eu era um ignorante, eu fui esse homem. Ignorante, soberbo, que não aceitava mais ressignificar e viver o que eu estava vivendo na realidade, do que eu plantei. Porque nós plantamos. Talvez você foi injustiçado e está tudo bem, porque o mundo ainda existe a injustiça, mas Deus é justo por aqueles que amam e temem a Ele. Consiga entender isso. Talvez no momento você não entenda. Tá tudo bem. Eu também não entendia. Mas eu tive que dar alguns passos. E esses passos foi porque eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento, eu preciso de ajuda. Então assim, eu sofri. Eu vou recapitular aqui, recapitular é a frase de gente do interior mesmo, né? Esse vocabulário. Mas eu vou contextualizar aqui para você entender o que eu passei durante alguns anos. Eu cresci, com 18 anos eu comecei a fazer faculdade, comecei a empreender. Eu sempre testei muitas coisas, eu tenho um repertório, uma bagagem de muitas coisas. Eu comecei a empreender, abri uma loja lá no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Meu pai falou assim, eu ajudo você a abrir essa loja, financeiramente, né? Mas você tem que estudar. Então eu fiz administração, eu fazia administração à noite, no curso. E aí, durante o dia, eu empreendia, eu tinha a loja, eu viajava para o Paraguai, comprava as coisas lá, voltava lá para Três Lagoas, 700 km, ia bate e volta, que loucura. Eu ia sem dormir, né, lógico, não parava para dormir, fazia compra o dia todo, o dia inteiro, e voltava com essas compras do Paraguai, sem dormir, sem parar. Mais de 24 horas, assim, eu acordado e aquela intensidade. Jovem, né, 18 anos, com aquele gás todo, e glória a Deus eu tenho esse gás até hoje, que quando eu comprometo com alguma coisa, eu faço mesmo. Tem que ser feito. A gente tem energia, não é inesgotável. Lógico que a gente vai ficando, a pele o pó vai ficando mais, vai chegando a velhice mesmo, né, o nosso corpo, mas se a gente estiver ativo o tempo todo, não importa. O espírito é mais poderoso que tudo nessa terra.
Então, assim, eu fiz isso, empreendi, tipo, era tipo um camelô, eu não sei se você conhece por esse nome, mas tinha de tudo. Nessa loja tinha bolsa de mulher, vendia tabaco, narguile, charuto, erva de tereré, vendia de tudo um pouco tinha nessa loja. E aí, 7 meses depois, por falta de gestão, sabe, por falta de conhecimento, na verdade, experiência, quebrei, fechei, aí abri outro negócio e eu não parei mais. Durante 2 anos, quase 3 anos, eu fiz muita coisa. Abri uma empresa depois de levar marmitas para empresas. Eu tinha uma empresa que fornecia marmitas, então eu fechava a marmita, né? Eu tinha uma equipe ali, mas eu fechava marmita, mais de 100 marmitas na hora do almoço, mais 20 marmitas na hora da janta. Levava pro pessoal que trabalhava, né? Pros peão lá, pro pessoal de obra. Então levava, fechava as marmitas correndo, levava. Fabriquei unha de película de mulher, cara. Até isso eu fabriquei, até isso eu empreendi. Então, desde os meus 18 anos ali, na verdade dos 15 anos, porque eu comecei a empreender dos 15, que eu comecei a cantar em barzinhos, tudo na época. Então já empreendi ali, fazia desde os 15 aos 18, eu cantei em bar, boteco, em tudo, fazia show. Mas com os 18 anos, quando eu fui para a faculdade, eu comecei a empreender mesmo em outras áreas da vida. E aí eu abri essas coisas, fiz cesta básica, eu entreguei cesta básica, eu tive uma empresa de cesta básica, eu comprava num fornecedor, que é Guacira, inclusive, eu comprava lá em Três Lagoas do fornecedor, montava cestas básicas e entregava, ia de porta em porta, batia, levava folheto, e de porta em porta eu vendia, as pessoas ligavam, eu quero uma cesta básica, e aí levava, fazia parceria com o pessoal que vendia gás, aí quem comprava a cesta básica ganhava um percentual de desconto, porque a gente tinha parceria com o pessoal que entregava gás. Então, assim, sempre empreendi, sempre estive fazendo alguma coisa, mas nada dava certo. Nada, 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 nada. E veio que aconteceu o quê? O meu pai faleceu em 2014. E ele me bancava ali ainda, ele me ajudava, ele e minha mãe, né? Que é uma carne só, né? Os dois unidos, mas era ele que vinha o sustento ali do que ele trabalha. Meu pai era gerente do Banco Real, então muitos anos trabalhando no banco, era gerente, então tinha um salário muito bom para aquela época, e ele me sustentava em algumas coisas, ele sustentava a minha moradia, a minha faculdade. Então, assim, eu tive muitas facilidades, muitas regalias pela glória de Deus. Eu agradeço o Senhor demais eu não passei necessidades, né? Passei vontade de ter algumas coisas, porque meu pai era muito caxia, muito assim, mas tinha um coração maravilhoso. Mas ele era muito regulado, assim, com dinheiro ele era muito, assim, seguro. Então era tudo muito regrado, muito certinho, e não tinha, tem aqui o que você quiser. Então sempre foi assim. Então por isso eu buscava batalhar, empreender, trabalhar. Eu sempre quis sair de casa e fazer o meu próprio negócio. Eu sempre tive isso dentro de mim. Uma coisa curiosa é que acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu pedi para minha mãe fazer gelinho. E aquele geladinho, né, que talvez vocês conheçam por aqui no São Paulo, geladinho, eu fazia, colocava na caixa de isopor e saía vendendo na rua, com aqueles apitos, aqueles negócios de Copa do Mundo, sabe, que tinham, não era nem apito de picolezeiro, era um negócio improvisado, mas eu saía vendendo na rua. Então eu comecei a empreender desde os 6, 7 anos de idade, se for ver. E já tinha isso dentro do meu coração, essa queimava no meu coração, mas quando eu fiz 18 anos eu fui para fora, fui embora, saí da minha casa, da minha parentela, e fui empreender e viver a minha vida. Então, desde aí, eu empreendi, meu pai faleceu, as coisas complicaram e eu fiquei em desespero. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Meu irmão já estava bem de situação, graças a Deus. Já tinha 3 lojas de confecção de roupa feminina, roupa feminina. Em Três Lagoas, ele e minha cunhada estavam bem, já tinham 3 lojas e funcionou, o modelo de negócio deles funcionou. E aí foi onde que eu descobri a modelagem. Só que eu nem sabia esse nome, não sabia nem o que significava. Eu falei na época, né, vou copiar o meu irmão, vou fazer o que fez e ele deu certo, porque tudo que eu tento parece que dá tudo errado, então nada disso dá certo. Eu vou fazer a mesma coisa. Segui a mesma coisa. Ele vendia R$ 49,90 todas as peças da loja, era preço único, e explodiu de vender. E tanto que ele tinha 3 lojas, abriu uma, depois de tantos meses abriu outra, então teve um sucesso muito rápido, que acertou um modelo de negócio na cidade. E eu falei, mas eu não vou ser concorrente do meu irmão. Eu não vou ser concorrente dele, eu vou embora daqui. E aí foi onde que eu decidi. Na época eu namorava, né? É a minha ex, né? Hoje. Mas na época eu namorava, então eu falei assim pra ela, vamos embora, vamos pra Bauru. Eu conheço apenas uma pessoa lá que
talvez possa ajudar a gente, que era um amigo nosso, do meu irmão, a gente foi dupla sertaneja, eu já tive dupla sertaneja, já fui carreira solo, já tive um monte de coisa. E aí eu falei, eu conheço essa pessoa e talvez ele possa nos ajudar. É uma cidade grande, não é uma cidade tão grande, mas 500 mil habitantes, é muito grande. Mas eu falei, tem muita oportunidade, né? Então assim, vamos pra lá. E aí fomos pra lá, eu abri essa loja de roupa feminina, deu certo, daquele jeito, né? Deu certo assim, pagava as contas em cima e aluguel, onde a gente morava, eu morei num apartamento, bem apertamento. A minha cama era uma cama de colchão de ar, eu tinha só uma televisão, que ficava no chão, não tinha nem quadro, não tinha nem como pendurar na parede. E o meu almoço era tipo, cara, marmita, às vezes nem comia direito, foi feia a situação, mas Deus sempre cuidou, né? Deus sempre cuidou, nunca faltou de comer, nunca faltou onde morar, de vestir, sempre tava ali, a gente ralando. Então ralei muito nessa época, foram intensos, 4 meses, 5 meses intensos. E eu passei por essa fase. E tudo isso eu tô contando para você entender aonde que chegou a minha depressão. Tudo. As nossas emoções são geridas por aquilo que a gente cresceu, por aquilo que você cresceu na sua infância e levou para sua juventude. Quando você cresce e não resolve esses problemas, você cresce com bloqueios, traumas, e isso pode se tornar uma depressão também, ao longo do tempo. É aquele negócio que eu falo, né? É igual a conta de cartão de crédito. Uma hora chega. Você vai gastando, 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 e uma hora chega. As emoções, se você não gerir as suas emoções, se você não estiver renovando a mente, só focado em trabalho e fazer aquilo que acha que deve fazer, que é só trabalho, 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 negócio, dinheiro, 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 e o meu coração estava voltado só nisso. Então, onde estava Deus a todo esse momento? Sendo que era Ele que estava fazendo tudo acontecer. Só que eu não reconhecia essas coisas. Então, olha o tanto que é importante a gente tirar a tapa dos olhos, igual aquele negócio que põe em burro, em cavalo. Eu estava assim, ó. Só foca aqui, ó, obstinado. Essa era a palavra. Ser obstinado, obcecado, essas coisas, cara, não é bom. Agora, ser persistente. Persistente naquilo que queima no seu coração e que Deus fala para você fazer. Vai lá e faça. Isso é ser obediente, não obstinado e não ser louco da sua maneira. Mas é ser louco aos olhos do mundo, porque aquilo que você faz, que o Deus mandou fazer, cara, não tem como dar errado. Você pode até achar que está dando errado aos olhos, mas o povo vai, quando pessoas começarem a estiver levantando contra você, e é verdade, isso é verdade, porque eu sempre falava, mas Senhor, todo mundo concorda comigo? Tem alguma coisa errada, há uns tempos atrás, né? Enfim, você tem que estar atento, tem que estar atento. Para de fazer aquilo que deseja do seu coração enganoso, mas se você estiver alinhado com o coração do Senhor, Ele já não te engana mais. Aí você é movido pelo Espírito. O Espírito, ele governa, ele vai te guiar. O Espírito está escrito na Bíblia que ele traz sabedoria, entendimento, poder. Ele traz conselho, ele te guia os seus passos, ele é a luz dos seus passos. Ele te traz conhecimento e temor do Senhor. Se você tem o Senhor, acabou, você vai fazer aquilo que deve ser feito. Então, voltando à minha história, para você entender o contexto. Eu passei por essas situações, passei por dificuldades tremendas e tudo, só que aí o meu irmão veio para São Paulo, largou todas as lojas lá, porque ele falou, cara, eu vou ficar perto do meu irmão, porque eu fazia compra em São Paulo aqui toda semana, então a gente já estava distante, e como a gente sempre foi muito unido como irmãos, graças a Deus, por a base familiar, minha mãe sempre, meu pai sempre falou assim, vocês, um cuida do outro, então sempre foi uma base familiar muito grandiosa nessa questão de ame o seu irmão, cuide dele. E aí, meu irmão veio para São Paulo e falou, meu irmão, vem para cá, cara. Vem para cá que o negócio é bom. E aí eu pensei, né? Só pensei, bom, aí nós fizemos umas contas, tudo. Ele falou, não, vem para cá que eu vou te contar, vamos fazer um churrasco. Eu só sei que eu não sei o que eu pensei na hora. Eu só sei que eu não sei. Porque eu tinha uma funcionária na época lá nessa loja, já tava andando as coisas. Só que eu tinha um carro, um Focus, 2013. Eu saí com esse carro, com o que eu tinha no apartamento, e chovendo nesse dia, eu não esqueço mais. Eu desci com as coisas que eu tinha dentro do apartamento, como se eu estivesse mudando. Eu não sei explicar de verdade hoje o que passou na minha cabeça, porque meu irmão falou assim, vem pra cá. Era numa sexta-feira, eu cheguei num sábado lá, sábado de manhãzinha, quase de madrugada ali. E aí eu só sei que eu carreguei colchão de ar, carreguei televisão. O que eu tinha, o pouco, coube no carro, foi até o teto, mas coube tudo no carro, minha mudança toda. Praticamente ficou algumas coisas para trás só, móveis, né, grande, pesado ali, mas era pouca coisa. Então assim, eu saí de Bauru e fui para São Paulo.
Quando eu cheguei em São Paulo, a minha cunhada recebeu ali e tal, e aí eu só sei que eu fui pra madrugada ali com eles, fui ver o ambiente, e analisei, e aí conversei com meu irmão, a gente fez o churrasco já no sábado mesmo. Só que olha que doido, antes de falar certamente com ele, eu já comprei umas peças do dinheiro que eu tinha. Comprei 24 peças, se eu não me engano, era um pacote só, 24 peças ou 48, eu não lembro agora exatamente, tem que voltar a memória aqui, mas era poucas peças. Eu comprei com o dinheiro que eu tinha, que não era muito, era R$1.000 naquela época, e era tudo que eu tinha. E aí a gente fez churrasco e aí ele falou, conversou comigo, falou assim, meu irmão, é assim, assim, assim. Eu falei, cara, beleza, só que agora eu tenho que ter o meu espaço, o meu ponto. E eu tinha que alugar, e o ponto era R$8.000. Só sei que arrumei um agiota. E eu paguei esses R$8.000, e na segunda-feira, de domingo para segunda, eu já estava na banca na madrugada vendendo. Então, olha que loucura. Dos nossos olhos, se você for fazer conta, posto numa planilha, cara, nunca ia fazer dessa forma. Só que, olha, Deus estava fazendo. E eu não sabia. Eu não sabia que era Ele. Eu tinha fé, mas eu não sabia que era Ele, porque eu não tinha relacionamento, eu não tinha entendimento. E assim, mas para resumir a história um pouco assim, e já voltar pro assunto da depressão, pular, porque muitas coisas aconteceram, mas resumidamente, em 40 dias, a minha vida mudou financeiramente da água pro vinho. Realmente, dia 15 pro dia 16 de novembro, em 2015, foi o dia que eu cheguei. Eu lembro que antes de fechar no Natal ali, porque as bancas fecham aqui no Brás o Natal todo, foram 40 dias. Eu tinha feito tanto dinheiro, foram R$40.000, que eu paguei o agiota, eu paguei todas as dívidas que eu tinha, fechei a loja que eu tinha, fechei tudo e eu me instalei aqui, em São Paulo. Coisa de um dia pro outro. Um fim de semana eu vim para um churrasco, só que eu trouxe a bagagem de mudança, sem saber o que estava acontecendo. Eu não sei explicar, mas só sei que eu fiz. Só que aí que tá, a soberba cresceu junto com tamanha velocidade. Eu fiz tanto dinheiro, comecei a fabricar, não comprar mais, fabricar e vender, fabricar e vender. E em 6 meses, a minha vida, tipo assim, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Nunca tinha pegado, falar assim, meu Deus, tô vendendo 20 mil por dia, 30 mil. E quando eu vi, depois de 6 meses desse acontecimento, eu comprei uma caminhonete de R$200.000 à vista. Era uma Hilux, 2016. Eu não esqueço disso mais. E aí, tantas coisas foram acontecendo que era muito dinheiro, muito dinheiro. E eu aí que entrou o erro. O meu coração estava nessas coisas. E quando eu conquistei, eu não soube honrar nem a Deus, não soube usar esse dinheiro para replantar, né? Plantar, esperar, colher, guardar, plantar. É assim que a vida funciona, com sabedoria. Desonrei a minha família. Nesse tempo, fiquei 2 anos sem conversar com meu irmão. Houve uma discordância, não, uma mentira minha, da minha parte. Copiei ele, na verdade. E acabei que, por esse período, a gente ficou 2 anos sem conversar um com o outro. A gente passava um na frente do outro e a gente não se olhava. 2 anos. Então, por causa de dinheiro, mentiras, coisas, pecados, desonra, essas coisas me afastaram da minha família, a minha mãe orando por nós, sofrendo. Essas coisas geraram uma grande pressão ruim em tudo. E tudo foi se destruindo ao longo desse tempo. Eu e minha ex hoje já não éramos mais homem como homem e mulher. Já não havia mais um casamento, porque eu nunca fui casado, namorava, né? Eu morei muito tempo da minha vida. Depois tive outro relacionamento também duradouro, mas não durou muito tempo também. Enfim, passaram-se muitas coisas. E um dia eu falei com Deus. Eu estava andando no Camaro. Eu tive um Camaro, 2017, 0 km, tirei até as fotos. E aí olha como que a gente preso no passado, né? Eu dirigindo esse Camaro, falei, Senhor, eu falei com Deus. Eu não estou feliz com o que eu tenho, com o que está acontecendo, porque eu não tinha mais minha família, eu não tinha o meu irmão, que a gente sempre foi unido, eu não tinha a comunhão entre família, porque a gente não poderia estar no mesmo ambiente mais. O aniversário dele eu não estava, minha mãe tinha que estar no meu aniversário, se ele não podia vir. Então, assim, virou uma desgraça a vida. E tudo por dinheiro, soberba, arrogância, desonra, mentira. E isso, imagina o emocional, foi sendo abalado. E coisas, e quando eu clamei ao Senhor nesse carro, eu falei, Senhor, eu não estou feliz. E aí o Senhor me ouviu. Só que eu não tinha
eu não ficava orando, eu não fazia isso porque eu não tinha conhecimento, não tinha prática, eu não vivia essas coisas. Nunca vivi dessa forma. E aí eu só coloquei pra fora. Eu confessei com a minha boca, falei, não tô feliz, tô sozinho, no carro tô sozinho, sem amigos, tipo, não tenho nem tempo para usar isso, o dinheiro que eu tenho não dá nem para usar isso também, porque eu fiz loucuras, eu não esperei o tempo certo para adquirir essas coisas, então cheio de dívidas, cheio de coisas, e essas coisas foram, dali para frente, foi um ponto assim que me marcou, foram acabando tudo, foi se desfazendo tudo, terreno, casa que tinha construído, rompeu o relacionamento, rompeu a empresa, rompeu tudo, aí veio conheci uma outra mulher, nos relacionamos, muitas coisas aconteceram, também não foi rompido, durante 3 anos fiquei junto com outra pessoa, e aí rompeu também, então nesse meio tempo, tantas coisas aconteceram, para quem estava andando de carro, moto, 0 quilômetro, caminhonete, no outro dia, tipo assim, coisa rápida, estava andando a pé, estava andando de metrô, não tinha mais carro, não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha mais nada, não tinha empresa, para quem teve uma empresa, confecção com 10 funcionários, que administrava, geria os negócios, para quem tinha tudo essas coisas, dinheiro fácil, coisas fáceis, vivia viajando, fui até para o México, a primeira vez que eu saí do país, fui para o México, então tantas coisas aconteceram na cabeça de um jovem de 22 a 23 anos, só que aí eu me destruí, porque eu não conhecia, não tinha conhecimento, não tinha palavra, não tinha a sabedoria, não tinha. E por falta dela, eu me autodestruí. E o meu emocional ficou abaladíssimo. E aí tá, a depressão veio. Eu perdi todo o dinheiro que eu pegava, vendeu a casa que eu tinha construído com sociedade, com outras pessoas, o dinheiro que entrou, eu fiz day trade durante alguns anos também, conheci o digital em 2018 ali, 19, comecei a fazer day trade, né, ser trader, só que o meu dinheiro, a herança que meu pai, durante anos, batalhando, eu comi ele num dia só, olha que loucura. Eu tô abrindo aqui o meu coração para vocês e expondo para que isso sirva para vocês, para encorajar você que talvez está passando por alguma dificuldade, alguma coisa. Cara, tem solução, porque olha onde eu estou hoje. Glória a Deus, a paz que eu sinto, a transformação que eu tive, mas tudo foi um processo. E foram, até esse ano, são 7 anos de muitos altos e baixos, mas se você for colocar naquela tabela, não, aquela linha de X, Y, né? Que você coloca lá, esqueci o nome, cartesiano, alguma coisa assim, que você coloca para medir, ver linhas, frequências, ou de zero a tanto, você sabe aquela linha, né? A linha do tempo. Na minha cabeça é como se eu tivesse assim, ó, de lá para cá, era altos e baixos, mais para baixo, alto e baixo, alto para baixo, alto para baixo, só que o alto era sempre baixo, entende? Era sempre, o alto era mais o baixo, aí baixo, mais baixo. Até chegar, tipo assim, na maior pressão que nesse último relacionamento, eu tava tão emocionalmente abalado, o meu espírito, a minha alma tava gritando, tava tão aprisionada, porque quando eu passei disso, eu tentei reviver, começar do zero, começar de novo, né? Depois que eu perdi tudo, vamos dizer assim, os bens materiais, dinheiro, tudo, falei, vou recomeçar. Só que tudo que eu começava, o que você acha? Dava errado. Tudo que eu começava dava errado. Fui tradar, fui fazer day trade, perdi tudo que eu tinha. Então eu limpei tudo, coloquei os ovos tudo numa cesta só, né? Como diz. Então assim, Deus limpou, me arou, arrancou tudo, me castigou, me disciplinou até eu, com o meu coração obstinado, eu falei assim, eu vou ficar rico, milionário. Eu fiquei louco esse tempo. Eu enlouqueci. Com tanta coisa acontecendo, com relacionamento rompido, empresa rompida, culpas que eu vinha carregando, falecimento do pai há anos, perdão que não era liberado. Cara, foi armazenando, foi juntando, foi empilhando problemas e problemas e problemas, decepções, coisas que eu falei, agora eu não consigo mais, aquilo que eu vivi eu não consigo mais, e ano passava, o outro ano passava e nada, e só se afundando. Por quê? Porque minha experiência tinha sido uma, só que eu não honrei. E quando você vai à lona, cara, ser humilhado, assim, sabe, de tantas situações, você se humilhar é muito frustrante, é um sentimento
ruim. É um sentimento ruim. Só que eu não consegui me erguer, não consegui me libertar porque eu carregava isso ainda. Eu não tinha liberado perdão, eu não tinha ressignificado de verdade. E tem como ressignificar. Só que eu não pedia ajuda, eu não buscava ajuda. E o principal, eu não clamava a Deus da forma correta. Eu não ouvia, porque os meus olhos e os meus ouvidos estavam tampados. Deus falava o tempo todo comigo. E hoje eu vejo isso. Hoje eu vejo a graça e a misericórdia da mão de Deus, que Ele me guiava por todos os caminhos, todo o tempo. Só que eu não queria enxergar essas coisas. Então eu estava afundado na depressão esses anos todos. Vivendo, tentando, né? Sempre tentava, igual eu falei assim, porque eu falei, cara, se eu conseguir uma vez, é aquele negócio, quando a gente ouve alguém falando, né? Se você conseguiu uma vez, você sabe o caminho, você consegue de novo. Cara, e eu fiz. Inclusive peguei uma parte da herança, eu investi, olha para quem pegou o começo da live, para quem começou naquela época com R$1.000, que se for ver não era nada, para investir em roupa, e 8 mil com a agiota, abri o negócio e do dia para noite, vendi tudo que eu vendia, eu comprava tudo, pegava todo o dinheiro, comprava de novo. Então eu fui duplicando, multiplicando o meu estoque e aumentando o meu capital. Até o meu patrimônio mesmo, de bens ali, de roupas, né? Então comprei 24 peças, depois tinha 48, eu dobrava. O lucro eu pegava e reinvestia tudo. Nessa época eu almoçava, era milho no Brás. Era milho de R$5 ali, com manteiga e muito sal. Era isso, porque eu pegava todo o dinheiro vendido, pegava o lucro, tudo, não pegava nada, pegava só ali para comer e reinvestia. Então foi dobrando, por isso que vendeu muito. Só que pela graça de Deus, acertou tanto que foi assim, vendia tudo. Você não era que eu investia, esperava vender, aí vendia um pouquinho, aí o tempo, né? O tempo vai passando, as contas vêm chegando. Não, vendia tudo, zerava a banca, zerava tudo. Eu não sei o que acontecia, agora eu sei, né? O favor de Deus, quando Ele coloca a mão, só que eu não reconheci. E aí eu passei pelo castigo, passei pela correção, passei pela disciplina, porque eu clamei a Deus sem saber que estava clamando. Eu só confessei, falei, Senhor, eu não estou feliz. E Deus me inclinou para os caminhos dele. E eu nem sabia que era Deus, olha que loucura. Então a depressão que eu adquiri, pelo mal que eu fiz, pelas mentiras, pelas coisas que eu pratiquei, é o plantio. Quando a gente planta, a gente colhe. Então o meu caso foi assim, essa depressão que todo mundo sente é viver no passado. E eu estava vivendo no passado. Eu não conseguia viver o presente, eu não conseguia projetar o futuro. Eu até projetava, sonhava, assim, bom, se eu conseguir uma vez, eu consegui outra. Só que eu estava obstinado, eu estava cego, eu estava querendo fazer com a força com o meu braço, fazer com a minha própria força, do meu jeito. Tal. Só que Deus, Ele não permite quando você pede para Ele te colocar no caminho, né? Ele não permite essas coisas, porque senão, se eu me reerguesse de novo, eu não teria aprendido a lição. Eu iria ficar rico, milionário, e eu ia fazer as mesmas coisas, porque eu não tinha sido transformado. Eu não tinha sido castigado para falar assim, agora eu entendi, Senhor, me perdoa. Eu não tinha pedido perdão. Eu só estava